Então hoje vamos falar de limites e, por sua vez, um tópico relacionado que é a continuidade de funções vetoriais. Pronto, então eu já escrevi aqui um exemplo de uma função que eu chamo vetorial, portanto é uma função de duas variáveis, portanto isto significa que temos o domínio, é um subconjunto de R2, portanto temos duas variáveis. Neste caso, temos que olhar para aquilo que vamos chamar as funções coordenadas, posso já escrever, portanto temos a função coordenada f1, que é um polinómio, temos a função coordenada exponencial de xy, que é uma função exponencial, portanto temos isto chamam-se funções coordenadas. A terceira função coordenada é uma função trigonométrica, é o cosseno de xy, mas cada função coordenada é uma função bem definida, portanto temos um polinómio, uma exponencial e um cosseno, que está sempre bem definido em todo o R2. Portanto, neste caso, o domínio coincide com o R2. Pronto, depois o que é que temos aqui? Também dizemos que esta função tem valores f, é uma função vetorial, porque tem valores em R3, certo? Portanto, nós atribuímos diferentes xy e vamos obter pontos de R3. E ao R3 também se chama o contradomínio da função vetorial f. Pronto, este é o contexto das funções vetoriais e agora estamos interessados em falar de limites de funções como esta, por exemplo, desta, num ponto que não é obrigatoriamente um ponto do domínio, pode ser um ponto na fronteira do domínio, portanto o conceito de limite está bem definido para pontos no fecho dos domínios, só que aqui o fecho coincide exatamente com o próprio domínio, porque é o R2 todo. Portanto, vamos supor que estamos interessados em calcular o limite quando desta função, quando o x e o y vão tender para 1, 0. Ou seja, o x tende para 1 e o y tende para 0. Portanto, podemos até fazer aqui uma representação geométrica. Portanto, o nosso domínio é o R2 todo. Nós estamos a pegar num ponto no interior do domínio. Especificamente, estamos a pegar no ponto 1, 0. E o que estamos a tentar fazer é, ao aproximar-nos, e já sabemos que quando nos aproximamos em R2, estamos a vir de muitas direções e o conceito fundamental é vir de todos os lados, apertando esta bola, o raio desta bola, que depois vamos lhe dar um nome, e, portanto, de todas as maneiras possíveis, aproximando-nos do ponto 1, 0, e o que nós queremos saber é, em R3, o conjunto, claro que aqui vai ser o conjunto de imagem, qual vai ser aqui o ponto para que vamos convergir, ou tender, que será exatamente o conceito de limite. Pronto, como sabemos já até de cálculo 1, não é? Portanto, a primeira coisa a ver é avaliar a função no ponto 1, 0, e se o ponto 1, 0 não for um ponto que nos dá uma determinação, que é essa, será sempre esse o problema, encontrarmos um limite. Pronto, então o que é que eu estou aqui a dizer? Eu estou a dizer é que vou substituir o x por 1, o y por 0, e se não encontrar aqui nenhum problema quando faço a substituição, esse há de ser o limite desta função vetorial. Portanto, a primeira função coordenada, posso já escrever aqui à frente, vai tender para 1, certo? Portanto, cada função coordenada é uma função escalar, portanto vai tender para um número real. Vai ter que tender para um número real. Se não tender é porque temos uma indeterminação e, nesse caso, fazemos o estudo depois da existência de limite, que é um estudo mais fino. Agora, estamos simplesmente a tentar ver se não há nenhum problema nas substituições. Portanto, x substituído por 1, y substituído por 0, ficamos com a exponencial de 0. Cá em baixo ficamos com o cosseno, com o argumento, estou agora a escrever assim com detalhe, para se perceber exatamente o que é que eu estou a fazer. O argumento do cosseno é 1 vezes 0, que é 0. Pronto, então a primeira função coordenada tende para 1. A segunda função coordenada, que é exponencial, é elevada a 0, certo? Posso aqui escrever. É 1. É o número 1, e aqui temos o cosseno de 0. O cosseno do argumento 0. Portanto, encontramos o limite da função deste exemplo quando o x e o y tendem para o ponto 1, 0, e este limite é um ponto em R3 de coordenadas 1, 1, 1. Portanto, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que encontramos aqui a nossa resposta, certo? Portanto, temos, se este for o x,
este o y e este o z, portanto, as nossas coordenadas habituais. Portanto, se este é 1 e este é 1, portanto, o limite, podemos, se calhar, fazer esta construção a azul. Portanto, será o ponto de coordenadas 1, 1, 1. Vou tentar desenhar isto com alguma perspectiva. Portanto, este será o nosso limite, que agora vamos lhe chamar A, que é igual ao limite desta função f, quando o x e o y tende para 1, 0. Então, como nós gostamos de fazer, vamos agora generalizar a ideia de limite para qualquer função vetorial. Portanto, temos aqui a minha notação de função vetorial é f, uma barra por baixo, para indicar que a função é uma função num domínio de Rn e que toma valores em Rm em geral, certo? Pronto, e estamos interessados em ver como é que podemos definir de maneira precisa o limite de uma função vetorial com valores em Rm num ponto, chama-se a este limite de f, quando o x tende para x0, ou seja, no ponto x0. Portanto, o ponto x0, isto é a primeira observação que eu posso fazer, é que o ponto x0 não precisa de pertencer ao domínio da função. O que ele tem que fazer é pertencer ao fecho do domínio, certo? Portanto, estamos interessados em ver limites em pontos no fecho do domínio. O que é que isto significa? Que não são nos pontos afastados, são nos pontos ou que estão no interior ou que estão no bordo do domínio da função. Pronto, e chamamos A este ponto de Rm, que será o seu limite. Portanto, a definição epsilon delta de limite, que é sempre uma definição um bocadinho difícil de fixar e que só com muito treino é que se absorve, interioriza a noção, é esta. Portanto, o que é que nós estamos aqui a dizer? À parte das letras gregas epsilon e delta, portanto, que são os habituais que se tomam, o que nós estamos a dizer é, pegando talvez agora naquele exemplo que começámos por fazer, certo? O que estamos a dizer é assim. Portanto, vamos pegar então na questão de estudar se existe ou não o limite num ponto x0. Portanto, nós já tínhamos visto que aqui o domínio, no exemplo, coincidia com o R2 todo, portanto, e o R2 todo coincide com o seu fecho, certo? Portanto, o ponto 1, 0, que é o nosso x0 agora, é um ponto interior. Portanto, está tudo lá dentro, certo? Portanto, este é o x0. Portanto, agora o que nós estamos a dizer é que vamos pegar em todos os pontos num aberto U do domínio, e aquele U, posso acrescentar aqui, há de ser um subconjunto de D, D mesmo aberto, certo? Portanto, o que é que são os abertos? Em princípio, podemos pegar em bolas, porque está aqui assim a definição. Portanto, este traço pode-se, em algumas notações mais clássicas, ou, enfim, que talvez não sejam o livro que eu costumo aconselhar, vem com 2 traços, portanto, é a norma. Portanto, o que eu estou a dizer é que eu vou pegar aqui em todos os pontos x que estão a uma distância menor que delta. Este é o delta, certo? É o raio da minha bola em R2. E vou aproximar de todas as maneiras possíveis os pontos que estão aqui do x0, certo? Portanto, vou estreitar esta bola que está neste domínio. E o que eu quero garantir é a existência do limite em R3, ou seja, o que eu quero garantir é que o que está a acontecer quando eu faço o delta a diminuir, não é? Ou seja, portanto, existe sempre um delta, ou seja, eu arranjo sempre uma bola em que a condição é tal que quando eu faço a aplicação a estes pontos da função f, não é? Portanto, quando eu aplico o f, que por acaso devia ter um traço, a estes pontos, o que eu estou a fazer no contradomínio é aproximar-me, por acaso já vimos que estou a aproximar-me, do A, que neste caso que é o exemplo, não é? No caso do nosso exemplo, em que o ponto limite era o ponto de coordenadas 1, 1, 1, eu estou a aproximar-me em R3 do ponto limite, este é o A, neste caso, A, e que o que acontece é que o que eu faço é escolher, portanto, isto agora já é uma bola em R3, portanto, é uma bola aberta, certo? De R3, raio epsilon, e, aliás, o raciocínio até é ao contrário, portanto, vamos lá tentar outra vez olhar aqui para esta definição. O que eu estou a dizer aqui é que, quando eu estou aqui em R3, certo? Que é o contradomínio,
e eu pego num epsilon qualquer, portanto, pego numa proximidade qualquer ao ponto A, certo? E se eu disser que os pontos avaliados à volta deste A estão sempre a uma distância menor que epsilon, para todo o epsilon, portanto, eu posso escolher um epsilon qualquer que pode começar a diminuir, certo? Existe sempre um delta no domínio, portanto, eu consigo sempre arranjar aqui assim um delta, que faz com que os pontos onde a função f está a ser avaliada, portanto, os pontos x, estão a uma distância menor do que delta do ponto para o qual eu estou a fazer o cálculo, não é? Portanto, estou a tentar atender o x para x0. Pronto, então esta é a definição de limite de funções vetoriais. Pronto, então agora umas observações interessantes e importantes em relação a esta definição, certo? Portanto, isto é mesmo a definição epsilon delta de limite de uma função vetorial. Portanto, vamos mesmo chamar observação. Portanto, a observação inicial, e vou-lhe chamar observação zero, que é mesmo o nosso, digamos, ruído de fundo, é aquilo que temos que sempre ter em conta, é que o limite, quando existe, é sempre único, certo? Portanto, é a unicidade de um limite. Portanto, é inquestionável e é o teste que se tem que sempre ver é se, para aqueles casos de indeterminações, se nós depois conseguimos ou não, isso há um módulo específico para falar sobre isso, se o teste para a existência de limite é isto, é existir um limite único, às vezes ele falha porque nem sequer existe, mas pronto. Aqui uma segunda observação e que se prende com o título que eu pus ali em cima. Portanto, ao conceito de limite está sempre associado o conceito de continuidade de uma função. Portanto, se eu agora estiver interessada em saber como é que eu passo do conceito de limite para a continuidade de f num ponto. F em x0. Certo? Portanto, agora, o ponto x0, quando estamos a estudar continuidades de funções, o que nós queremos saber é em x0s que pertencem ao domínio da função. Portanto, agora tem mesmo que ser um ponto que pertence ou em que a função está bem definida, certo? Portanto, às vezes temos que ir ver estudos de extensões por continuidade, mas pronto, isto em princípio é a continuidade de f num ponto no domínio. E, se quisermos, a definição é exatamente a mesma, portanto, podemos copiar quase aquela definição, portanto, é qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta positivo, agora nem precisamos descrever aquilo, portanto, podemos logo abreviar e dizer para todos os x0s que estão a menos de delta do x está sempre tudo dentro do domínio, não é? Portanto, dentro dos abertos do domínio, nós conseguimos garantir que os valores da função f de x, aliás, que os valores que a função toma à volta do x estão a uma distância menor que epsilon do valor, do valor da função em x0. Portanto, avaliamos o valor da função em x0, vemos se os pontos que estão à volta estão sempre a uma distância menor que epsilon deles. Portanto, o estudo da continuidade muitas vezes reduz-se ao estudo do limite. Portanto, como podem ver, a única diferença entre as duas definições, tirando esta pequena parte que não é essencial agora dizer, porque todos os pontos que vamos buscar são, obviamente, dentro de abertos que estão dentro do domínio. Isto é uma primeira diferença. A segunda e fundamental é que aqui temos o conceito de limite e aqui temos o valor da função avaliada no ponto x0 em que nós estamos a estudar a continuidade. Pronto, e a terceira e talvez última observação é o estudo de limite de continuidade. Portanto, como vimos, pode ser feito quase a par e passo, não é? Esta observação agora prende-se com o facto de, quando estamos a estudar limites de funções vetoriais, certo? Portanto, eu já fiz esta notação há bocado. A função vetorial é uma função com várias funções coordenadas, certo? Portanto, isto que está aqui pode-se escrever assim: limite, quando o x tende para x0 de f1 de x, f2 de x, portanto, em geral estamos em RM, estamos a ir para RM, portanto, fm de x. Portanto, estes x são exatamente pontos no domínio. Isto são os pontos de Rm, que são as funções coordenadas.
Portanto, quando queremos estudar o limite desta função vetorial, que foi isso que começámos a fazer no exemplo, o que acontece é que este limite que está aqui passa para cada das funções coordenadas. Portanto, estudar o limite de uma função vetorial é estudar os limites de cada uma das funções coordenadas. Portanto, reduz-se a estudar limite a limite de FU. Portanto, agora não escrevo já os argumentos todos. Limite quando o x tende para x0 de fm. E, portanto, isto é o que nós fazemos na prática para as funções vetoriais, é estudar a existência destes limites de funções escalares. Portanto, só existe este limite grande, digamos assim, se todos estes pequenos limites, ou seja, se todos os limites de funções escalares existirem. Falhe qualquer um destes, não existe este limite.